Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e agora a gente vai ver a resolução da nossa questão de número 9 do nosso simulado Médio-UERJ do canal Plantão Química, tá legal? E se você não viu ainda esse simulado, o link está aqui na nossa descrição. Chega lá que tem uma prova de Química, uma de Biologia e uma de Redação para você se preparar para o vestibular da UERJ, tá legal? Então, bora lá para nossa questão, bora para o slide. Bem, pessoal, como eu havia falado, essa é a questão de número 9 do simulado. E olha só o que ela traz para a gente. O ar é uma mistura gasosa, contendo aproximadamente 80% de volume de N2 e 20% de volume de oxigênio, além de traços de outras substâncias, como o CO2. O volume total de ar comportado no sistema respiratório humano é denominado capacidade pulmonar e corresponde, em média, a 6 litros. Assumindo o comportamento de gás ideal, quando há uma atmosfera e 27 graus, a capacidade pulmonar for preenchida, calcule a massa de ar correspondente a esse volume total. Tá bom? Então a gente quer calcular qual é a massa de ar que vai ter dentro de um pulmão completamente cheio. Primeiro comando. E ele fala o seguinte: o excesso de um desses gases dissolvidos no sangue pode levar a um quadro de acidose metabólica, quadro em que o pH sanguíneo é reduzido pela formação de um ácido. Aponte o ácido formado e indique o número de hidrogênios ionizáveis. Tá legal? Então, dois comandos bem interessantes aí. Tá legal? Então, vamos lá. Calcular a quantidade de mol dos gases. A primeira coisa que você tem que fazer para chegar, né, naquela quantidade de massa de gases presente no pulmão. Então, para isso, a gente vai usar a nossa equação dos gases ideais, PV igual a nRT. A gente vê aqui que tem um errinho aqui que vamos corrigir. Tem nenhum Nzinho aqui, alguém escreveu o N no lugar errado. Tá bom? PV igual a nRT. Então, aplicando aqui essa fórmula, a gente tem a pressão de 1, um volume de litros, né, do pulmão ele diz que é 6 litros, o número de mols a gente não sabe, e o R 0,08 é a temperatura sempre em Kelvin, tá? Então, cuidado, se lá você tinha 27 graus Celsius, você tem que somar, né, a temperatura em Celsius com mais 273 para chegar na temperatura em Kelvin. Tá legal? Então, fazendo essa conta, o número de mols dá 0,25 mol. Tá ok? Então, perfeito. Então, calculando as massas de O2 e de N2, a gente vai só pegar as porcentagens de cada um desses gases. O O2 está em apenas 20%. Então, a gente vai aplicar 20% desse 0,25 mol, que vai ser igual a 0,05 mol. Tá legal? E aí a gente vai depois calcular a massa, né, de oxigênio relativa a essa quantidade de mols. Então, peguei lá na tabela periódica a massa do oxigênio, portanto, a massa do gás oxigênio do O2, 32 gramas. Então, para cada 1 mol, 32 gramas, 0,05 vai ter 16 gramas. Tá legal? Então, nessa quantidade aí de gás, a gente já tem 1,6 gramas de oxigênio e de N2, né, a gente vai ver que vai dar 0,20 mol, o que falta para completar o 0,25 também. Então, fazendo as continhas, né, também lembrando em conta a massa molar do nitrogênio que a gente pega lá na tabela periódica. Tá legal? Essa massa do N2, 5,6 gramas. Tá ok? Então a massa total, só eu somar esses 5,6 e esse 1,6. Tá ok? A nossa resolução para essa questão, ela não poderia acontecer sem que você tivesse determinado a massa parcial de cada uma dessas espécies. Tá legal? Então, no padrão de resposta, vai ter uma referência a alguma conta para obtenção da massa do O2, para a massa do N2 e a massa total. E, claro, também vai aparecer alguma referência à nossa equação PV igual a nRT. Tá bom? Embora você tenha apenas essa resposta final, você precisava apresentar ao longo da sua resolução ao menos esses itens que eu acabei de falar. Tá ok? Próximo comando. O próximo comando ele falou que um dos três gases apresentados, o N2, o CO2 e o O2, poderia levar à formação de um ácido no sangue. No caso, é o CO2 que, ao reagir com a água, forma o ácido carbônico. Então, isso aqui é parte do segundo comando que a gente deveria apresentar como resposta. Não precisaria da equação anterior, só estou colocando aqui para ilustrar que ele forma esse ácido, né, a partir do CO2. E ele possui 2 hidrogênios ionizáveis. Tá bom? Então, bastava essas duas complementações aí para acertar o segundo comando dessa questão. Tá legal? Então, pessoal,
Essa questão era uma questão bem dificilzinha por ter essa parte de conta, mas também é uma questão bem interessante que poderia estar no nosso vestibular, tá ok? E como eu já falei, né? Se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui nessa parte de baixo aqui do vídeo, tem os comentários, fica à vontade para participar, para interagir com a gente. Nos ajude a compartilhar o simulado, porque a gente pretende fazer outros, e para isso é muito bom ver o engajamento de vocês aqui no canal e também nas nossas redes sociais, comigo, do Plantão Química, com o professor Bernardo, com o professor Bruno Terra. Tá legal? Isso ajuda muito. E claro, se você está buscando também uma ajuda maior, né, que é para fazer um projeto para se preparar mais para esse simulado, para essa prova, desculpa, eu tenho um projeto de simulados muito interessante que vai estar na descrição do vídeo. Tá legal? Você pode ir lá embaixo, né, procurar o link para falar comigo e conhecer um pouquinho mais do nosso projeto. Tá legal? Então, muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.